E aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês. E no vídeo de hoje você vai aprender 5 formas para memorizar vocabulários em inglês. Com certeza você já passou pelaquela situação onde você tinha acabado de memorizar uma palavra, uma frase e minutos depois você acabou esquecendo. Não, você não tem Alzheimer nem problemas mentais, isso na verdade é normal. E pensando nisso, eu venho te trazer esse vídeo aqui para te ajudar a memorizar palavras e frases aí de uma maneira mais eficiente. Assiste o vídeo até o final e deixa aí nos comentários qual dessas metodologias você mais se identificou. Então vamos lá. A estratégia número 1 vai ser flashcards. Flashcards seria basicamente você criar cartões de vocabulário. Esse cartão de vocabulário vai funcionar da seguinte forma. Você vai pegar uma folha de papel, ofício ou qualquer outra folha de papel que você queira usar e você vai recortar ela em um quadrado pequeno, um quadrado simples. E como é que vai funcionar isso? Você vai escrever de um lado da folha a palavra ou frase em inglês e no verso dessa folha, do outro lado, você vai escrever a tradução. E com o passar do tempo você vai ter que ir acrescentando mais flashcards, você vai ter que acrescentar mais palavras, mais vocabulários, mais frases a esse conjunto de flashcards. Mas como é que isso funcionaria? Isso funciona porque o seu cérebro ele aprende por repetição. E essa é uma forma de repetição muito rápida, por isso o nome flashcards, algo rápido. Então o que é que você vai fazer? À medida que você for criando esses flashcards, você vai durante o dia revisar a partir deles. Como é que você vai revisar? Você vai pegar aqueles flashcards que você já criou, você vai olhar a frase ou palavra em inglês, depois você vai tentar lembrar o significado dessa palavra ou frase e conferir se você conseguiu acertar ou não. Se você não conseguiu lembrar, não tem problema, passa essa carta para baixo e pega outras novas cartas e vai. Pega a palavra ou frase em inglês, tenta lembrar o significado e depois confere. E à medida que o tempo for passando, você vai ver que vai ficar cada vez mais difícil de você esquecer aquelas palavras ou frases que você colocou no seu flashcard. Então, isso daí é uma forma muito eficiente e muito rápida de você estar revisando essas frases ou palavras durante o seu dia. E, por ser flashcards, você pode levar para qualquer lugar e revisar sem problema nenhum. Estratégia número 2 vai ser flashcards coloridos. É a mesma estratégia do flashcards, só que com um estímulo diferente. Esse flashcard vai funcionar com a mesma estratégia do flashcard normal. A única diferença é que ele vai estar colorido. Essa coloração vai servir para que você divida entre pacotes de vocabulários. Por exemplo, se a gente pegasse vermelho, verde e azul. Vermelho vai ter vocabulários relacionados à comida. Verde vai ter vocabulários relacionados a coisas do dia a dia. Azul vai ter vocabulários relacionados à tecnologia. Então você vai dividir esses blocos em tópicos e pesquisar frases e sentenças onde tenham cada um desses tópicos que você queira. Por estar tudo dividido e com cores diferentes, o seu cérebro ele vai ter um estímulo a mais e vai conseguir fixar de uma maneira mais eficiente aqueles vocabulários que você acrescentou no seu flashcards. Essa divisão e essa organização vai fazer com que, a partir do momento que você tentar lembrar do significado de uma palavra ou frase, você associe com o tópico em questão, seja ele falando sobre coisas do dia a dia, comidas ou coisas relacionadas a isso. Use a mesma estratégia do que o flashcards normal. A única diferença é que ele é colorido e apresenta mais estímulos ao seu cérebro. Lembrando que quanto mais estímulos, melhor. E com o tempo, o seu repertório de flashcards vai aumentando cada vez mais e te dando cada vez mais vocabulários. Lembrando também o seguinte, quando você vê que você está conseguindo memorizar boa parte, você está conseguindo lembrar do significado de boa parte desses flashcards, você vai deixar eles um pouco de lado e vai focar apenas naqueles que você tem mais dificuldade de lembrar. Você também, na hora de armazenar seus flashcards, pode organizar da forma fácil, médio e difícil. Aqueles que você teve mais facilidade, aqueles que você ainda tem um pouco de dificuldade e aqueles que você tem mais dificuldade de memorizar. Então dessa forma você vai fazendo essa rotação de flashcards e memorizando cada vez mais palavras e frases de uma maneira mais eficiente aí também. Estratégia número 3 seria o caderno de vocabulários. A única diferença entre o caderno de vocabulário e os flashcards é que a tradução já vai estar abaixo da frase, do lado ou acima, como você preferir. Então você vai pegar um caderno e vai escrever aquelas sentenças, frases e palavras que você achou mais importante em alguma leitura que você fez. Para ficar bem mais organizado, você também pode dividir seu caderno entre assuntos e tópicos entre comida, coisas do cotidiano,
coisas relacionadas a séries, filmes e assim sucessivamente. Isso daí vai ser com você. Mas você pode dividir dessa forma o seu caderno de vocabulários para que você tenha todo um repertório ali e que possa estar utilizando em uma conversação. Para que você tenha uma ideia do que queira memorizar, do que precisa memorizar, você pode simplesmente se imaginar numa situação onde você estaria interagindo com outra pessoa, com uma pessoa de outro país. Ah, se eu estivesse conversando com essa pessoa, eu ia falar sobre o quê? Ah, eu gosto de falar sobre comida. Escreve lá um repertório, vocabulários e frases relacionados à comida. Ah, eu gosto de falar sobre séries. Pega lá um tópico e memoriza frases e palavras relacionadas a séries. E assim sucessivamente. Isso daí vai ser com você, com as suas prioridades, com frases que você queira utilizar numa conversação, seja ela pessoalmente ou por mensagens. Vai estar tudo ali, você só vai lá, consulta, vê a tradução e assim sucessivamente. Então isso daí vai ser com você. Estratégia número 4, essa estratégia daqui também é muito boa e muito eficiente também, que seria uma espécie de revisão através de textos com áudio. Se você ainda não viu como estudar com texto com áudio, eu já fiz um vídeo aqui no canal, vai lá assistir depois desse vídeo que você vai entender. O texto com áudio também vai ser uma forma muito eficiente de revisão pelo fato de você estar lendo e ouvindo ao mesmo tempo. E a leitura e escuta são passos fundamentais que não podem faltar no aprendizado de um idioma. Então você associar um texto com um áudio, você vai conseguir desenvolver basicamente todos os aspectos do inglês, só que de uma forma diferente, dependendo da sua prioridade. Mas o texto com áudio ele se torna eficiente justamente pelo fato de você estar ouvindo e vendo as palavras que você quer aprender ou que você está analisando em um texto. Porque você só consegue falar aquilo que escuta e você só consegue escrever aquilo que lê. Então o texto com áudio ele está associado às 4 competências do inglês, que no caso seria a escuta, a fala, a escrita e a leitura. Então todos esses aspectos aí estão resumidos em texto com áudio. Então esse texto com áudio se torna de extrema importância para memorização e para a utilização de palavras e vocabulários que você queira utilizar em uma conversação real. Estratégia número 5 seria configurar seus aparelhos para o inglês. Nós estamos aí na era digital onde várias pessoas têm acesso a celular, laptops, tablets ou coisas relacionadas a isso. Então a gente pode utilizar esse ambiente para se adaptar e aprender inglês também. Pelo fato das pessoas utilizarem constantemente o celular, você pode unir o útil ao agradável. Você poderia estar mudando a configuração do seu celular e o seu cérebro ele vai associar automaticamente as coisas que você fazia habitualmente com os vocabulários novos. Vamos pegar aqui o seguinte cenário. Se você está conversando com outra pessoa, geralmente em alguns aplicativos, aparece ali digitando. Então, como é que seria digitando? Seu cérebro ele vai associar automaticamente, porque a partir do momento que ele está em inglês, você vai associar a como era em português. Então, o seu cérebro ele aprende muito aí por associação ao que você já fazia. Ah, quando uma mensagem chega, às vezes em alguns aplicativos aparecem ali visto, então você já aprendeu outra palavra ali também. E você vai ter todo um repertório de aplicativos e de coisas que você utilizava constantemente e que agora estão em inglês e você pode estar constantemente também sendo exposto a vocabulários que você já é habituado há algum tempo. E essa forma também é eficiente para aquelas pessoas que utilizam o celular por muito tempo e queiram utilizar dessa metodologia aí também. Eu confesso que eu já utilizei todas essas metodologias aqui que eu estou te ensinando e todas elas funcionaram de uma maneira diferente. Possa ser que você se identifique mais com uma forma do que com outra forma. Isso daí vai ser com você e também os testes que você vai fazendo. Eu me lembro que na época que eu não sabia nada de inglês, que eu estava no início do processo de aprendizado, eu utilizei essas formas aí e hoje nós temos aqui o resultado ao qual eu estou te ensinando a como aprender inglês aí também. Mas e aí, qual dessas estratégias aí você mais se identificou? Deixa aí nos comentários para que a gente tenha conhecimento disso aí também. Então por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima.